Olá, eu sou o professor Márcio Macedo e este é meu canal literário Epoché. Hoje irei conversar com vocês sobre o livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que foi escrito pelo jornalista americano Jim Brown. O livro ele foi lançado no ano de 1970 e ele marca um período da história americana em que o país estava sofrendo várias críticas devido à Guerra do Vietnã. Essas críticas elas eram advindas tanto do movimento hippie como da contracultura. Então, o livro ele traz um pouco como esses índios acabaram sendo exterminados e injustamente perderam a sua cultura devido à pressão do governo americano. O livro ele é dividido entre várias partes, onde cada parte ele tem foco em algum povo ou algum líder ou batalhas desses índios. O oeste americano é o principal foco, já que a boa parte dessas tribos viviam nas grandes planícies americanas. Quando foi descoberto o ouro em 1848 na Califórnia, começou aí várias expedições para essa região. Mas depois da Guerra Civil, durante e depois da Guerra Civil Americana, o Oeste passou a ser realmente povoado pelo homem branco. E nesse povoamento, o governo protegia o homem branco em detrimento da população indígena. Então o livro ele narra em várias partes como foi injusta a maneira que o governo americano desapropriou os índios de suas terras. O livro além dele gerar essa angústia, né, ele foi escrito muito bem documentado. O Jim Brown ele partiu de entrevistas, de discursos da população indígena para narrar essa história. Então, tem muitos relatos dos líderes indígenas, relatos que nos faz sentir a angústia que esses índios passavam. Dois povos são centrais, assim, na divisão dos capítulos sobre o livro, que é, no caso, a história dos Cheyennes e a história dos Sioux. No caso dos Cheyennes, eles eram liderados por Chaleira Preta. O Chaleira Preta, ele era bem cordial com o governo americano. Recebeu até uma bandeira de presente dos Estados Unidos, com a promessa de que a tribo não seria atacada caso essa bandeira tivesse hasteada. Mas não foi o fato que aconteceu. Entre os Cheyennes também, tinha um grupo de índios chamados Dog Soldiers, que eram liderados por Nariz Romanos. Por Nariz Romano, que não apoiava o Chaleira Preta. Ele achava que o Chaleira Preta era muito cordial e que, na verdade, estava sendo enganado, ele estava sendo um covarde com o próprio povo e enganado pelo governo dos Estados Unidos. Mas o livro ele tem um foco maior nos Sioux, principalmente na história dos líderes Nuvem Vermelha e Touro Sentado. Quando o governo americano quis construir uma estrada na região do rio Powder, acabou por descumprir um tratado com os Sioux. E aí, Nuvem Vermelha, percebendo que o governo não levava a sério os próprios tratados, resolveu não escutar mais os americanos. Os Estados Unidos mandou um exército para derrubá-los, para acabar com eles, mas Nuvem Vermelha conseguiu uma grande vitória. Isso com a ajuda do Cavalo Doido, que uma estratégia de tentar desmoralizar o exército americano e irritá-los, transportava ele para armadilhas onde eles eram atacados por maior número de indígenas. A vitória de Nuvem Vermelha, ele conseguiu dar fôlego para os Cheyennes do Sul, principalmente com a liderança do Nariz Romano. Ele percebeu o seguinte: se Nuvem Vermelha conseguiu derrotar os americanos, nós também podemos nos vingar de um dos maiores massacres que tinha acontecido com os Cheyennes, que foi o massacre de Sandy Creek. Esse massacre ele diz um pouco, os relatos desse massacre, eles revelam como o governo americano era selvagem com a população indígena. Né? Isso faz a gente pensar um pouco sobre essa cultura, a relação entre cultura e civilização. O que é que faz uma civilização ser civilização? Então, a maneira que os índios trataram, exterminaram os Cheyennes na Batalha de Sandy Creek, não tem nada de humano. Que nem um relato que eu vou ler aqui para vocês, da Batalha de Sandy Creek, que foi o relato, né, sobre essa batalha em que os índios estavam sendo liderados pelo Chaleira Preta. As mulheres não ofereceram resistência.
Todo mundo que vi morto estava escalpado. Vi uma mulher cortada com um filho ainda não nascido. Segundo me pareceu a seu lado. O capitão Sole me disse depois que havia sido isso mesmo. Vi o corpo de antílope branco com as genitais cortados e ouvi um soldado dizer que iria fazer uma bolsa de fumo com eles. Vi uma mulher com genitais cortados. Vi uma menina de uns 5 anos que se escondera na areia. 2 soldados descobriram-na, tiraram seus revólveres e a mataram, arrastando-a depois pelo braço sobre a areia. Vi várias crianças de colo mortas com suas mães. A Batalha de Big Little Horn foi uma das batalhas mais importantes da resistência indígena. Ela aconteceu quando o governo americano descobriu ouro na Black Hills e novamente buscou desobedecer um tratado que tinha feito 10 anos atrás com Nuvem Vermelha. Então, várias tribos, Arapaho, Sioux, Cheyenne, se uniram no mesmo local para fazer uma resistência ao exército americano. O Cabelos Comprido, Custer, que o governo americano, que a história americana elogia tanto, louva tanto hoje como grande personagem, acabou sendo morto na Batalha de Little Big Horn. Ele atacou antes do esperado e os índios, como estavam em maior número, conseguiram derrotá-lo. Após a batalha, sabendo como o governo americano ia reagir, várias tribos se dividiram. Anos depois, o Cavalo Doido se rendeu, acabou sendo morto na prisão, e o Touro Sentado foi para o Canadá. O Canadá ele buscou fazer uma aliança com a coroa britânica, não conseguiu, o povo estava passando necessidade e ele teve que retornar para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, ele passou a fazer parte de um circo itinerante de um homem chamado Buffalo Bill, um dos maiores matadores de búfalos da história americana. A intenção de Touro Sentado era pelo menos mostrar ou salvar a cultura dos índios nesse circo itinerante. Mas ele viu que não, era tudo encenação, que tudo estava muito sem sentido e que até mesmo nas reservas indígenas os índios estavam se cristianizando, estavam perdendo a sua cultura. Ele volta para a tribo e é quando acontece uma das maiores resistências da população indígena, que não foi uma resistência por guerra, não foi uma resistência armada, que foi a Dança dos Fantasmas. Na Dança dos Fantasmas eles tinham uma espécie de... era como se fosse uma manifestação religiosa, em que eles diziam que os índios eles iriam ficar levitando sobre a terra, até que toda a terra seria devastada, e esses índios iriam retornar para a terra junto com seus ancestrais, e viveriam como eles viviam antes do homem branco chegar. O governo americano viu isso como uma atitude muito perigosa e buscou exterminar esses índios. O Touro Sentado, foi preso pelos próprios soldados indígenas, já tinha uma força militar indígena e acabou sendo assassinado. Então, o livro ele é muito impactante exatamente por a gente ver como o governo americano ele não foi ético. Essa ideia de democracia americana ela não era para todos e os índios eles eram tratados como se fossem pessoas inferiores. Existia essa ficção de que o homem branco era superior a eles. Então o livro ele realmente é um livro que deve ser lido atualmente para fazer a gente pensar um pouco sobre o que é civilização e o que é cultura. Se você quiser saber mais sobre a história da população indígena americana, atualmente tem uma série na Netflix chamada West, que narra vários personagens, inclusive o General Custer, Billy the Kid, mas tem um foco também em 2 líderes indígenas, que foi o Cavalo Doido, que na série é chamado Cavalo Louco, e o Touro Sentado. E também tem um filme de 2007 da HBO, que conta a história de um índio que foi cristianizado. Então, deixe aí o seu comentário no canal, curta, se inscreva e aperte no sininho que depois teremos mais vídeos. Até mais!